Olá, começa agora o programa Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje conversamos sobre como a acessibilidade universal traz qualidade de vida para todas as pessoas. Recebemos aqui no estúdio para tratar sobre o assunto Luana Lima Latorre, que é formada em Serviço Social com atuação na área da saúde. Luana também é sócia da empresa Envolver Assessoria e Consultoria em Diversidade Social. Luana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Vitalidade, hoje falando então sobre acessibilidade, né, em diversos aspectos. Isso aí, acessibilidade hoje a gente consegue colocar ela como um ponto crucial, né, na questão da diversidade, da aceitação, né. Então, assim, ela está aí para que todas as pessoas consigam acessar todos os serviços, todos os ambientes, os lugares. Então, eu acho que é um ponto que é importante a gente falar. Até agradeço a oportunidade também da gente poder debater isso aqui. E se fala muito em acessibilidade universal, então isso deixou-se de pensar em determinados grupos, porque antes se pensava muito nos cadeirantes ou em pessoas que tinham alguma dificuldade de se locomover, né? Mas como você falou, o tema é bem mais amplo, né? Exatamente. E o que a gente pode entender, o que está se tratando hoje em dia sobre a expressão acessibilidade universal? A acessibilidade hoje a gente tende a falar na questão arquitetônica hoje, né? A gente fala muito de rampas de acesso, elevadores, estacionamento, né? Mas ela transcende isso porque a gente tem outras barreiras, né? Que acabam impedindo toda essa inclusão. Então, assim, a gente tem uma barreira que é importante também, que é a comunicacional, né? Se a gente pensar na parte de acessibilidade digital, por exemplo, né? Hoje a gente acessa sites e nem todos os sites, eles vêm com toda aquela acessibilidade que deveria, né? Não tem audiodescrição para cegos, por exemplo, libras, né? Então, fica muito limitado, né? Sem pensar também naquelas informações mais importantes, né? Que às vezes está num cinema, numa biblioteca, por exemplo, na parte de lazer, que ela está ali exposta, mas não tem outras formas, né? Como o braille, por exemplo. Então, isso é importante. E um ponto que eu acho que também é um dos mais cruciais, que causa um impacto grande, é a questão da acessibilidade atitudinal, né? Que fala a respeito das nossas atitudes, né? De como a gente está recebendo isso, né? É importante a gente se colocar no lugar do outro, né? A questão da empatia, como é que a gente está tratando, né? Como é que a gente está? Será que as equipes estão prontas para receber o diferente, né? Dentro do trabalho, nas escolas. Então, eu acho que essa parte ela acaba impactando muito, porque vem junto preconceitos, estereótipos, né? Que a gente carrega, né? Que a gente tem de cada um. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem muito ainda o que se falar, né? A respeito, porque parte muito da gente, né? Então, tem essa questão também que eu acho que impacta direto, assim. E além de como nós tínhamos falado antes, dos cadeirantes, né, tem as pessoas que têm mobilidade reduzida. E hoje em dia a tendência, não sei se essa seria a palavra mais adequada, mas é incluir, né? Então, gestantes, crianças, idosos, pessoas que estão usando muleta, de repente, por causa de uma cirurgia, né? Então, não é só para um grupo de pessoas, é importante pensar a acessibilidade, né, para toda a população. Exatamente. Pensando na questão do desenho universal, que a gente debate muito hoje, ela fala exatamente disso, que os ambientes eles não têm que estar preparados para um tipo, né, de deficiente, né? Ele tem que estar preparado para todo mundo, independente da idade, independente de como, do que precisa, né? E, na verdade, a gente faz parte desse papel também, né? O que a gente vê que traz risco, né? Por exemplo, uma tomada, né? Colocar um tampão de tomada ali, porque o ambiente ele tem que estar seguro e tem que estar acessível para qualquer pessoa, né? Seja criança, seja idoso, talvez escadas que tem um corrimão, né? Tu pode utilizar, um idoso pode utilizar, né? Então seria para todo mundo ter o acesso num ambiente sem a gente ter que mexer em nada, né? Que ele seja acessível para todo mundo, né?
Então, tu poderia citar assim alguns exemplos que no teu entendimento são as principais dificuldades assim para um ambiente para esse ambiente não ser inclusivo, por exemplo, que seriam barreiras para as pessoas? Sim, por exemplo, em ambientes de trabalho, né? Telefone. Hoje os telefones eles deveriam ter muito mais, né? Para surdo, por exemplo, né? Ter todo aquele programa para surdo, né? Que seria na verdade a questão mais tecnológica, né? Braille, os elevadores com áudio, né? Hoje em dia muitos elevadores não têm a questão do áudio para cego, né? Então eu acho que tem as rampas, por exemplo, é engraçado, mas muitos lugares a gente vê a rampa e a gente acha que o lugar está acessível. Mas se a gente pedir para um cadeirante acessar, ele não consegue subir sozinho, porque a rampa às vezes é muito íngreme, né? Então, assim, eu já vi em bancos, por exemplo, a rampa iniciando numa vaga de estacionamento. Então, se um carro estiver estacionado, o cadeirante não tem acesso para a rampa, né? Então, acaba se cumprindo muito regras, né? E sem pensar na consequência daquilo, né? Será que o propósito ele está funcionando, né? Então, também tem essa questão. E tu acredita, assim, hoje em dia cada vez mais vem se debatendo sobre a importância, né, de todos terem, poder acessar locais, acessar informações, né, com qualidade. Acessar e com qualidade, não somente acessar, né. Os profissionais que estão sendo formados hoje em dia nas universidades, que estão trabalhando tanto com a parte tecnológica quanto com a parte, né, arquitetônica, os engenheiros, os arquitetos e urbanistas, eles estão tendo essa preocupação ou eles têm uma formação assim para diminuir as desigualdades nesse sentido? Eu acredito, né, até fica difícil falar quando a área também é do outro, mas eu acredito que sim, né? Eu acredito que eles já venham trabalhando assim. A gente tem que pensar no foco que todo mundo, né, deveria se preocupar com essa questão, né? Quando a gente está dentro do ambiente, a gente tem que estar preparado para ver o que a gente vai receber, né? A gente vai receber um colega que tem uma deficiência, a gente tem que estar preparado para receber isso, né? Então, assim, falar da área do outro, ele é complicado, mas eu acredito que dentro das universidades eles estão trabalhando mais essa parte. Eu acho que isso está ampliando, eu acho que a gente está caminhando para um lado bom, mas a gente precisa saber que isso é contínuo, né? O aprimoramento ele tem que ser contínuo, né? Porque senão fica muito complicado da gente, e a gente tem que trabalhar junto essa questão. E a gente fala em inclusão em todos os ambientes, porque, por exemplo, em escola, né? A gente precisa saber que a escola tem que estar preparada também para receber, né? Na casa da gente, a gente tem que preparar os nossos filhos também para lidar com isso no futuro. Então, eu acho que sim, eu acho que tem se pensado e aprimorado, embora eu acho que ainda tem muita coisa ainda para refletir, né, a respeito. E sobre as legislações brasileiras e as leis que tratam, né, de acessibilidade, tu teria alguns pontos importantes para destacar ou alguma lei fundamental nesse contexto? Existe a lei da inclusão, né? A lei brasileira da inclusão, que ela é uma lei que ela está ali para assegurar, né? A questão muito debatida hoje é a questão das cotas, né, dentro das empresas, por exemplo, né? Hoje a gente pode dizer, de 100 a 200 funcionários tem que ter 2% de vagas destinadas a deficientes físicos, né, a pessoas com deficiência. E assim por diante. Mais de 1.000 funcionários já tem que ser 5% as vagas. Então isso assim eu acho que é um ponto que ela tem que ser bem debatida, porque as empresas hoje ela tem contratado para cumprir, né, a cota. E eu acho que a gente acha que tem que ir além, né, disso, porque eles acabam cumprindo a cota, mas sem saber como lidar com aquilo que está, né, com aquelas pessoas que estão entrando. O ambiente está preparado para aquelas pessoas que vão entrar, as equipes estão preparadas para receber, né? Então, ela consegue desenvolver um trabalho com qualidade ali ou exatamente. São sublocadas, por exemplo, né? Exatamente. Então eu acho que falta um pouco as empresas acreditar no potencial das pessoas que vão entrar, né? A gente diz que hoje as empresas, na hora da contratação, elas procuram cegos que enxergam, sabe? Cadeirantes que andam. Então fica muito complicado. Ou surdos que escutam, né? Elas não preparam o ambiente para aquelas pessoas que estão chegando. Então isso é importante porque elas desenvolvem as pessoas da empresa, né? E por que não desenvolver aquela pessoa dentro dos limites que ela tem, né?
Então isso é muito importante, eu acho que é um ponto a falar, assim, e a gente tem que debater muito, porque elas acabam cumprindo as cotas com medo das multas, né, com medo de tudo que vai vir, né, e acaba que não cumprem com o restante, porque depois que botou o funcionário lá dentro, pronto, ele já está lá dentro, eu já estou cumprindo com o que eu tenho que cumprir, né, e não é assim, porque tem a responsabilidade com aquele funcionário também, né, então isso é importante ressaltar. E também tem outros assuntos, como você tinha comentado antes de iniciar o programa, do Estatuto dos Idosos, né, que também traz uma série de definições e de obrigações. O Estatuto do Idoso, ele traz muitos deveres ali, né, que a população e os locais têm que cumprir, né, e aí entra também a questão da mobilidade reduzida, né, ele tem que estar acessível em todos os ambientes, o hospital tem que ser acessível, o posto de saúde para aquele idoso que está chegando, né, alguns direitos dele, todos os direitos têm que ser cumpridos, né, mas alguns a gente ainda precisa às vezes bater pé dentro de instituições para que sejam, sabe, formalizados ali. Então isso também, eu acho que faz parte da população também cobrar, né, dos órgãos responsáveis que seja cumprido devidamente todos os direitos, porque todos somos pessoas de direito, né. Então isso tem que ser cobrado. Eu acho que a gente, como população, a gente tem que se colocar como responsável que a gente é, né. É muito mais fácil a gente responsabilizar o outro, mas o que a gente faz, né? Como que a gente cobra? A gente tem que se mexer mais em relação também, não só ao idoso, ao ECA, ao Estatuto da Criança e Adolescente. Então, assim, isso tem que estar... A gente também tem que fazer o nosso papel, né? A gente também provavelmente vai ter um idoso na família, tem pai, tem mãe, tem filho, né? Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Aí entra também a questão da empatia, né? Você tinha falado anteriormente, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que o problema do outro não é só do outro, né? Ele pode vir também, ele também pode ser nosso daqui a um tempo, né? Então, a gente tem que cuidar também dessa questão, né? E a acessibilidade também, ela assegura as condições para o exercício da cidadania e da autonomia das pessoas, né? Então, de certa forma, seria correto dizer que ela te dá condições de tu desenvolver sozinho alguma atividade, por exemplo, conseguir atravessar uma rua, pegar um transporte público, acessar um prédio público. Na verdade, correto? Assim, as leis, elas estão para serem cumpridas, né? Por isso que eu digo da parte da população em cobrar, né? Porque a gente também precisa cobrar, porque hoje nem todo cego consegue atravessar uma rua sozinho, né? Hoje a gente sabe que existem semáforos sonoros, mas a gente não vê isso, né, com frequência na cidade. Então isso também eu acho que faz parte da gente também, né? Da população em cobrar, né? Em ajudar, em cooperar, para que eles também tenham os direitos deles assegurados. Porque eu acho que a gente faz parte de uma sociedade, a gente tem que andar em conjunto, né? E para encerrar esse primeiro bloco, tu acha que o Brasil ainda engatinha nesse processo de acessibilidade em relação aos outros países, assim, por exemplo? Eu acho que engatinha. Engatinha porque a gente, como cidadão, a gente tem que ter a noção do nosso espaço e do impacto que a gente causa, né? A gente está em ano de eleição, né? Então é importante a gente frisar isso, porque a gente precisa ter representantes que eles estejam ali para mostrar o que a gente acredita, né? Eu acho que a gente enfraquece ou a gente fortalece uma luta, né, através do voto hoje. Porque é eles que estão lá representando tudo que a gente acredita, né? Então, se a gente acredita na questão da acessibilidade, a gente tem que procurar um candidato que também represente isso para nós dentro, né, do nosso poder legislativo hoje. Então, eu acho que sim, eu acho que a democracia ela faz parte. A gente tem que fortalecer a democracia, já que a gente vive num país democrático. E a gente está num país engatinhando ainda em frente aos outros países, né? Assim, países de primeiro mundo, né? E em desenvolvimento. Eu acho que a gente está desenvolvendo. Eu acho que a gente já é um bom caminho, né? A questão da gente já ter políticas públicas que abrangem isso, mas ainda tem muita coisa para ser discutida e melhorada. Exatamente. Hoje estamos conversando com Luana Lima Latorre, que tem formação em serviço social com atuação na área da saúde, sobre acessibilidade universal. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Continue conosco. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil,
situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença bem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Estamos de volta com o programa Vitalidade, hoje falando sobre acessibilidade universal com a assistente social Luana Lima Latorre. Luana, então retomando um pouco alguns aspectos que a gente debateu no primeiro bloco sobre acessibilidade inclusiva e universal, né? Na tua opinião, é preciso operar uma transformação cultural na abordagem da questão da acessibilidade como tema central da equidade e da democracia? Sim, a gente falou sobre democracia também, né? Então... Na verdade, uma coisa complementa a outra, né? Na verdade, a questão cultural, ela é muito dinâmica, né? A gente não precisa... Eu sempre digo que a cultura, ela é de cada um, né? Porque cada um tem as suas crenças, os seus valores, né? As suas atitudes. Então, eu acho que basta que a gente respeite também, né, a cultura do outro, para a gente conseguir entender, né, por que o outro age de alguma forma, né? Daquela forma. Então, eu acho que sim, eu acho que a cultura ela tem que estar intrinsecamente ligada para essa questão da inclusão, porque a gente tem que respeitar, né, o outro, a diversidade, as diferenças. E como as pessoas também, elas podem ser agente e lutar por isso, porque muitas vezes tu não precisa, né, estar passando por determinada situação. Tu tem algum dado para trazer para nós a respeito da necessidade, né? Claro, a acessibilidade é para todo, mas quantas pessoas, né, hoje em dia possuem de forma definitiva alguma dificuldade em acessar, por exemplo? Hoje, de acordo com o último censo, tá, a gente está em torno de 24% de pessoas, 24% no total do Brasil, declara possuir alguma deficiência, né? O que, na verdade, é um dado bem grande, né? É um número bem grande em relação a toda a população. Então, eu acho que a gente precisa refletir essa questão pensando principalmente na empatia com o outro, né? Que é a questão atitudinal que a gente trouxe lá no início, né? Porque a gente pensa, né? A gente sempre pensa na questão tá tudo acessível. Aonde eu trabalho tem rampa, tem elevador, mas e o resto, né? Então, é isso que eu sempre bato, assim, a questão da... Tu acha que as pessoas têm dificuldade de ver as barreiras? As pessoas que não estão passando por algum tipo de problema? Eu acho que tem. E eu acho que é por isso que a gente precisa trabalhar a questão de se colocar, né? Se colocar no lugar do outro. Como é que o outro... Vamos fazer... Como é que seria se eu ficasse um dia inteiro sem enxergar, né? Por exemplo. Será que eu conseguiria acessar tudo que eu quero? Será que eu faria tudo que eu faço, né, normalmente? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, assim, a gente já vê que a gente não conseguiria, provavelmente, cumprir 1/3 do que a gente faz diariamente, né? Então, aí a gente consegue ter uma noção da dificuldade que o outro passa, né? Então, assim, o Estado, ele tem como papel também regular isso, né? Fazer com que as políticas públicas, elas andem, né? Só que, infelizmente, nem sempre eles fazem da forma ou dentro do que tem que ser feito, né? Então, eu acho que a gente, como indivíduo, a gente também tem esse papel,
né, de cobrar, que seja do Estado, que seja da iniciativa privada, que aquilo seja cumprido e que seja feito, né? E chegando então ao final dessa nossa conversa, que hoje a gente falou sobre a acessibilidade inclusiva e universal, a importância do desenho universal, né, para que todas as pessoas possam acessar e acessar com qualidade, seja fisicamente, né, ou tecnologicamente, qualquer coisa, informações, né, e espaços, né. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que estão nos escutando, nos ouvindo pela TV Câmara, ou ainda ressaltar algum ponto específico sobre esse tema? Eu acho que um ponto que a gente precisa, que eu acho que é a questão da consciência. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a ter consciência, a gente para de perpetuar algumas atitudes, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente não toma alguma atitude, a gente acaba perpetuando, né? E às vezes não só as coisas boas, as coisas ruins também, né? Então eu acho que ter consciência do que o outro passa, né? A gente se colocar no lugar do outro para pensar, poxa, será que eu estou conseguindo fazer com que a gente minimize o impacto do outro, né? Eu acho que a gente já conseguiria dar um ganho assim para frente, porque a partir do momento que a gente se preocupa, eu acho que as coisas acabam melhorando, porque eu acho que a gente traz dentro da gente aquela vontade de ajudar, de respeitar. Então, eu acho que seria a questão da consciência mesmo, né? Já que a gente principalmente está em ano de eleição, então acho que a gente tem que parar para pensar o que a gente quer, né? Esse assunto que é tão importante e que a gente percebe que cada vez mais está sendo debatido, né? Não só na mídia, mas também em todos os ambientes. Isso. Muito obrigada, então, Luana, pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade. Obrigada. Trazendo esses esclarecimentos, então, sobre a acessibilidade inclusiva e universal para todos os cidadãos, né? Exatamente. Chegou ao fim mais uma edição do programa Vitalidade. Recebemos aqui no estúdio da TV Câmara para tratar sobre o assunto Luana Lima Latorre, formada em Serviço Social com atuação na área da saúde. Luana também é sócia da empresa Envolver Assessoria e Consultoria em Diversidade Social. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Sugestões de pauta para serem abordadas aqui podem ser enviadas para o e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.